Bom dia! Então vamos à aula agora, tá? Peguem a apostila de vocês na página 60, ok? Hoje nós temos língua portuguesa, como vocês já sabem. Coloquem a data de hoje, tá? Hoje é dia 19/7. Escrevam aí, terenos, vírgula, dia 19/7, né? Que é o mês de julho de 2021, ok? Acompanhem aí a leitura com a professora, tá? Com atenção. Tentem desenvolver a leitura de vocês, tá bom, crianças? Se vocês não treinam, vocês não aprendem, tá bom? A gente só aprende fazendo, ok? Então, se vocês não se esforçarem para tentar desenvolver a leitura e a escrita de vocês, vocês não vão conseguir desenvolver, certo? Peço para o papai, para a mamãe, para o responsável, seja quem for que estiver lhe auxiliando aí, para lhe ajudar a lhe incentivar, tá bom? Vamos lá. Leitura 2. Alguns amigos costumam trocar bilhetes. Vamos ler os bilhetes de Érica e Vera? Então, crianças, antes da gente fazer a leitura do bilhete da Érica e da Vera, a Pro vai fazer umas perguntas para vocês. Vocês já escreveram algum bilhete? Já precisaram escrever algum aviso? Por exemplo, fui na casa do João jogar bola, volto mais tarde. Um exemplo, um bilhete para a mamãe, um bilhete para o papai, para a vovó, avisando que você já volta, certo? Ou então alguém já escreveu um bilhete para vocês? Então vamos trabalhar isso aí hoje, tá? Bilhetes. Primeiro vamos realizar a leitura do bilhete da Érica. Vejam aqui que esses bilhetes estão em letra cursiva, né? Que é a letra que vocês já devem estar treinando aí em casa, tá bom? Vamos lá, vocês têm a apostila que a Pro mandou aí para vocês, né? A apostila de caligrafia. Nessa apostila tem muita atividade para vocês desenvolver com a letra cursiva. Então aproveitem essa apostila aí e desenvolvam aí sempre que tiver um tempinho, tá bom? Vamos ao bilhete da Érica agora. Érica, acho que por causa da tempestade, não vou à sua casa depois da aula, tá? Se não continuar chovendo, vamos brincar amanhã? Vera, dia 17/8. Ela colocou a data, né? Escreveu o nomezinho dela embaixo. Foi? E depois aqui embaixo o bilhete para Vera, né? Combinado. Minha mãe também ia ficar uma fera se eu fosse lá fora brincar com esse tempo. Fica para amanhã então. Até mais. Érica. Então vejam aqui que a Érica e a Vera conversaram entre bilhetes, né? A Vera encaminhou para a Érica esse primeiro bilhete e a Érica encaminhou para a Vera esse segundo bilhete, ok? Agora na página 61, vocês têm algumas atividades aí para desenvolver a respeito desses textinhos que a gente leu, sobre os bilhetes, né? Olha aí, estudando o texto. Número 1. Assinale as características de um bilhete. Então vamos ver quais são as características que nós observamos nesses bilhetes que nós lemos. O que tem neles aqui iguais? Que primeiro a gente coloca o quê? O nome da pessoa que a gente vai falar, né? Para quem é esse bilhete. A gente escreve o nome dessa pessoa. Qual mais? Quais são as outras características que vocês podem observar aí? Nós podemos observar que no final do bilhete nós colocamos o nosso nome, né? Para identificar quem é que escreveu esse bilhete, né? Então você vai escrever o bilhete para alguém. Você no início vai colocar o nome dessa pessoa, para quem quer o bilhete, e no final vai colocar o seu nome, tá? A sua assinatura. Colocamos a data e não precisa colocar necessariamente, tá? Aí coloca se quiser. Podemos observar que bilhete é um comunicado curto, né? São frases curtas, né? Que não é uma carta longa, né? Não é nada muito comprido, é só para avisar algo, ok? Então essas são as características de um bilhete, tá bom, crianças? Então vamos ver aqui as opções das características na atividade de número 1. A primeira opção, apresenta uma mensagem curta. E aí? O comunicado, o aviso, a mensagem que tem nos bilhetes
é curta ou é longa? Vocês vão marcar o xizinho aí nas opções que vocês acham que é, tá? Que tem características do bilhete. Tem um ensinamento? Ensina alguma coisa o bilhete? A linguagem é informal? E aí, é informal ou é formal um bilhete? Apresenta o nome de quem vai receber o bilhete e de quem escreve? E aí, a professora explicou, né? Quando a prof foi falar quais eram as características do bilhete. Se tem o nome de quem vai receber, se tem o nome de quem escreve, né? Ou é um texto de difícil entendimento. Então, aqui tem três características do bilhete, está escrito aqui, tá? Então, vocês vão marcar um xizinho nessas 3 características. Número 2. Os bilhetes têm como principal função contar uma história ou comunicar algo? Então, marquem um X aí na resposta correta. Número 3. Os bilhetes costumam ser assinados? Sim ou não? Número 4. Que outros textos costumam ser assinados? Assinale-os. Vejamos aqui, olha só, você vai marcar um X nos textos que costumam ser assinados. Por exemplo, carta. Quando escrevemos uma carta, nós costumamos colocar o nosso nome lá, ou seja, assinar lá embaixo o nosso nome? Sim, né? Então vamos marcar o xizinho aqui. Receita culinária. Nós costumamos assinar o nosso nome numa receita? Cartaz. Telegrama. Artigos de jornal e revista. E e-mail. Então, vocês vão marcar o X nas cartas, nos bilhetes, nos textos que nós costumamos colocar o nosso nome, né, embaixo. Atividade número 5. Quem escreveu o bilhete? Quer dizer, quem escreveu o primeiro bilhete? Então, vou escrever aqui o nome da criança que escreveu o primeiro bilhete, tá? Observem lá que o primeiro bilhete tem um nome aqui em cima, mas esse aqui é o nome da criança que escreveu, da menina que escreveu, ou é o nome da menina que vai receber o bilhete? Observem isso, tá? Onde é que fica o nome da pessoa que escreveu? No final do bilhete, né? No final. No início, o nome que tem é o nome da pessoa que vai receber o bilhete, ok? Na página de número 62, só um minutinho aqui, deixa eu virar minha apostila. Certo, nós temos a atividade de número 6 aí, olha só. Circule no bilhete de Vera a data em que ela escreveu o bilhete. Então, você vai voltar lá no bilhete da Vera. Qual que é o bilhete da Vera? Esse ou esse? Quando fala bilhete da Vera, significa que é o bilhete que ela escreveu, tá? E não o que ela recebeu. Vocês vão circular onde ela colocou a data. Número 7. Érica colocou data no bilhete que escreveu para a Vera? E aí, ela colocou data no bilhete que escreveu para a Vera? A Érica? Vocês vão voltar lá e ver qual que foi o bilhete que a Érica escreveu para a Vera e ver se ela colocou a data. Vou colocar a resposta aqui, tá? Vamos lá, número 8. Na fala e em textos informais, costumamos empregar algumas reduções de palavras. As palavras pra e tá são formas reduzidas de. Então, olha só, observem. Palavras pra e tá são formas de escrever palavras reduzidas, né? Então, quais são essas palavras que foram reduzidas de pra e tá? É pela e estava ou é para e está? Vou marcar o xizinho aqui na resposta correta. Comparando os textos. Atividade de número 1. Leia a tirinha a seguir. Vamos ver essa tirinha, crianças, observem aí. Dizem que na hora das dificuldades é que se descobre quem são nossos amigos de verdade. Olha só o que o Hagar está afirmando, né? Esse aqui, personagem se chama Hagar. Aí aqui ele já fala assim: você não acha, sortudo? É uma pergunta, olha o pontinho de interrogação. Você não acha, sortudo? Então vejam aqui, crianças, que sortudo é o nome do amigo dele, tá? É o nome do amigo dele que ele está falando. Dizem que na hora das dificuldades é que se descobre quem são nossos amigos de verdade. Você não acha, sortudo? Ele pergunta para o sortudo.
Agora aqui embaixo, olha só. O tema apresentado na tirinha acima refere-se ao texto da leitura 1 ou ao da leitura 2. Justifique sua resposta oralmente. Então vejamos aqui, vamos relembrar qual que é o texto da leitura 1. Aqui, sobre os bilhetes, é a leitura 2, né? Onde que está a leitura 1? Vamos ver aqui. Onde está escrito leitura 1. Voltando, foram nas aulas anteriores do capítulo 6. Então, olha só, antes das férias nós fizemos essas atividades aqui, ó, da leitura 1. Vocês lembram o que contava sobre o viajante e a ursa? Então, se vocês não lembram, realizem a leitura aí, tá? Que vocês vão ver, vão relembrar o que contava sobre a história do viajante e a ursa, tá bom? A propostou antes das férias, foi no dia 1º, se eu não me engano, tá bom? Ou dia 30 ou dia 1º. Acredito que foi no dia 30. Então, aí vocês vão ver que na leitura 1 nós temos, fala especificamente de um assunto. E na leitura 2 nós falamos sobre o quê? Outro assunto aqui, né? Sobre bilhetes dentro do texto. Então, nós podemos observar que essa pergunta aqui, ele quer saber a respeito do que se refere o texto, né? Do que está falando o texto. Aqui está falando sobre amizades, né? Que é na hora da dificuldade que nós descobrimos os verdadeiros amigos, né? Então, vocês vão ver qual o texto, se é a leitura 2, que é sobre os bilhetes, se é a leitura 1, que também vai falar sobre amizade, né? Que vai falar sobre, na hora da dificuldade, que nós conhecemos os verdadeiros amigos. Ok, crianças? Qualquer dúvida, é só perguntar para a Pro no particular, ok? Então, crianças, por hoje é só, tá? Eu aguardo o retorno das atividades de vocês, tá bom? No privado, como a Pro postou o avisinho aqui em cima, tá? Peçam pro papai e pra mamãe ler com atenção sobre aqueles avisos, tá bom? Um beijo e qualquer dúvida eu estou aqui, tá? Até a próxima aula.